Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6, versículo de número 11. Abra comigo em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 11, estas palavras do autor pelo Espírito. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, leia-se diligência, para a completa certeza da esperança até o fim. O nosso tema nesta manhã é certeza inteira, completa de salvação. Bem, eu senti a necessidade de nós voltarmos a este tema antes de seguirmos as nossas considerações em Mateus. Temos feito várias pausas ao longo dessas considerações, mas, queridos amigos, esse é um tema necessário. Como pastor, tenho sentido a necessidade de tocar mais uma vez nesta doutrina, nesta verdade da Palavra de Deus, pelo menos por duas razões. Certeza de salvação. Uma delas é que, com frequência, em determinados estágios da vida de uma pessoa, na vida cristã, certas dúvidas, certos assaltos do maligno, deste mundo, contra a nossa certeza de salvação, são lançados contra nós. Há certos períodos de dúvida, incerteza sobre a salvação. E a segunda razão, nós queremos fortalecer esta certeza, considerar na Palavra de Deus aquelas coisas que firmam a nossa certeza de salvação. E a segunda razão de considerarmos isso é que há sempre, em todas as gerações, em toda a congregação, o perigo da ilusão espiritual. A autoilusão, acharmos que somos filhos de Deus, salvos, quando talvez não há sérias, verdadeiras evidências de conversão em nós. Assim, por conta deste perigo da incerteza e do perigo da autoilusão, nós precisamos tocar nesta doutrina nesta manhã. Bem, eu inicio aqui de uma maneira devocional nesta manhã no versículo 11, mais uma vez, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza de esperança até o final. Bem, esse texto em particular da Bíblia é sobre certeza de salvação, mas uma certeza completa. E é a respeito de certas coisas, diz o pregador aqui, o escritor, certos elementos, certas coisas que acompanham a salvação. E a ilustração é muito simples. Quando nós recebemos a salvação, certas coisas vieram juntas. Quando você compra um telefone celular, vem junto carregador, fone de ouvido, bem, hoje em dia já não vem mais, não é? Mas certas coisas que acompanham para que você use este celular. Se você tem um carro, e ali está, você vê o modelo do carro, visualmente você enxerga ele. Bem, ele é acompanhado de várias coisas, de um motor, de uma caixa de câmbio, do sistema elétrico e muitas coisas, sem as quais este carro é só uma carcaça. Assim, a salvação, isto é, o perdão de nossos pecados, não vem sozinho. Ele é acompanhado de certas coisas que mostram a evidência da nossa salvação, de que já nascemos de novo, e nós damos graças a Deus por isso. De outra maneira, como poderíamos saber se uma pessoa já nasceu de novo, se nós já experimentamos o poder de Deus? Bem, eu gostaria de destacar apenas neste texto estes elementos que acompanham e reafirmam para nós mesmos a salvação, que já nascemos de novo. Certos elementos que são vistos na vida de uma pessoa, e quando estão lá, nós podemos saber, ter certeza que esta pessoa já experimentou a obra do Espírito Santo. Agora deixe-me dizer algo antes de seguirmos o versículo. Há evidências na Palavra de Deus que marcam a salvação de uma pessoa. Assim é errado o que alguns dizem que ninguém pode ter certeza, na última hora, no julgamento, nós vamos saber se nascemos de novo ou não. De maneira alguma, de maneira alguma. Há na Palavra de Deus provas matemáticas, quase assim por dizer, evidências claras. A Bíblia ilustra, se aproxima de uma árvore, ali está uma mangueira, você não tem certeza, mas quando você vê mangas, as folhas, o cheiro e tudo mais, você sabe que esta é uma mangueira. São as provas, né? As evidências. E assim há na Bíblia evidências palpáveis, visíveis, reais, que se nós observarmos elas na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós podemos saber que ali está uma pessoa nascida de Deus. E o contrário disso também é verdadeiro. Se nós não vemos esses frutos, nós podemos ter certeza de que talvez não experimentamos a conversão. E é por isso que nós precisamos dessas evidências dadas pelo Espírito. Agora, deixe-me discernir entre duas palavras importantes para que não haja confusão. Há uma diferença na Bíblia entre certeza de salvação e segurança de salvação. Você sabe qual é? É muito simples. Segurança de salvação, ela não muda. A nossa segurança, estarmos seguros, ela é tão grande
do dia que nós fomos salvos, agora quanto do dia que nós fomos salvos. Ela não muda, ela não altera. Por quê? Porque a nossa segurança de salvação não é um sentimento, a memória da nossa salvação. A nossa segurança é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Cristo, que é a nossa segurança, a garantia de que nós não seremos rejeitados pelo Pai, a garantia do Espírito Santo em nós, do perdão de pecados, esta segurança, Cristo não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso a nossa segurança não muda. Se você vai receber uma herança e você tem um certificado, um inventário ali com a sua herança carimbado, assinado, tudo certinho, indo embora, você não recebeu a herança, lhe é garantido. Aquilo não vai mudar, é permanente. E esta ideia, a nossa segurança é Cristo. E porque Ele não muda, uma vez que Ele nos salvou, a boa obra que Ele iniciou, Ele cumprirá no céu. Assim nós estamos seguros. Porque Cristo está à destra do Pai, nós estamos seguros. Esse certificado, este título de propriedade está guardado num cofre no céu, à direita do Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus, nossa segurança de salvação. Você percebe isso? Então ela não muda. Ela nunca é maior ou menor. Cristo é o mesmo. Agora, a nossa certeza pessoal, íntima de salvação, ela muitas vezes muda. Em alguns momentos da vida parece que ela está mais forte, mais firmada, em outros momentos parece que ela decai um pouco. Assim, quanto a nossa certeza que é Cristo que salvou-nos pelo seu mérito e garante essa salvação nunca mudará, a nossa certeza pessoal de que Ele operou em nós, às vezes muda, não é? Porque às vezes nós pecamos, ou nos afastamos da luz de Deus por um tempo, ou às vezes o maligno nos tenta quanto à nossa salvação e nós passamos por certas dúvidas. Ou às vezes Deus, para nos disciplinar, uma das primeiras coisas que Ele faz é remover aquela alegria da salvação, porque essa é uma bênção condicional de andarmos na luz. Ele remove por um tempo, não a salvação, mas a alegria, para que nós corramos logo de volta para Ele. Assim, a nossa certeza pessoal em relação à salvação, ela pode variar para conosco, mas a nossa salvação nunca. Você consegue perceber essa diferença? Ela é muito importante. O mundo pode nos oprimir e há dúvidas e há pensamentos e perplexidades. Será que o Senhor está comigo? Veja como essa certeza está variando. Mas a nossa âncora de salvação, diz a palavra de Deus aqui, é uma âncora para segurar esse barco firme, né? Jogado no fundo do mar. Ela pega numa rocha no chão e o barco está seguro. Essa nossa âncora, essa nossa certeza de salvação, uma âncora que subiu ao céu. Ela está presa no céu, firme no céu. É isso que o autor diz aqui nesses versículos. Assim, marque isso, porque nós estamos falando aqui sobre certeza pessoal de salvação. Certo? Bem, deixa-me começar então neste versículo de número 11. Ele diz essas palavras outra vez: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para completa certeza de salvação. Bem, completa certeza de salvação. E no versículo 9 ele estava dizendo o seguinte, observe: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Por que ele está dizendo isso? Mas de vós esperamos outras coisas. Bem, porque no versículo anterior, ele estava falando de pessoas que ouviram a palavra de Deus, que provaram a palavra de Deus, que viram os dons do Espírito, pessoas sendo salvas, provaram e não produziram frutos de salvação. Mas de vós, irmãos hebreus, esperamos coisas melhores. E o exemplo aqui é de 2 terrenos, nos versículos anteriores. Ele fala que há pessoas que estiveram na igreja. Aqui está 2 grupos de pessoas, 2 indivíduos. Elas crescem na mesma igreja, ouvem o mesmo evangelho, vão para a mesma EBD, ouvem o mesmo testemunho, a mesma mensagem. Um abraça a mensagem de salvação em arrependimento e fé e produz frutos de salvação e salva. E outro ouve, vira as costas e vai para o mundo. E o exemplo que ele dá é de 2 terrenos. Ambos os terrenos estão sobre a mesma chuva, o mesmo sol, o mesmo cuidado, o mesmo preparo. Mas um, de repente, produz frutos dignos do que foi plantado ali, e outros, erva daninha, espinhos, abrolhos. E o que ele está dizendo aqui não é que uma pessoa foi salva e perdeu a salvação, mas que pessoas estão sob o mesmo evangelho, e alguns abraçam pela fé, e outros que ouviram o mesmo evangelho rejeitam e voltam para o mundo. Paulo falou sobre estas pessoas, ou melhor, o escritor aos Hebreus falou sobre estas pessoas, e agora ele se volta àquelas pessoas que ele sabe que nasceu de novo e diz estas palavras: mas de vós, ó amados, nós esperamos frutos, coisas melhores
que acompanham a salvação, porque vocês ouviram o Evangelho, foram salvos. Nós não esperamos espinhos e abrolhos, esperamos coisas melhores que provam que vocês nasceram de novo. E essa é a ilustração. Então ele segue dizendo, mas de vós esperamos coisas melhores. Bem, ele afirma isso, por quê? Porque Paulo não esteve ali, ou melhor, eu tenho afirmado Paulo porque a maioria das evidências aponta para Paulo como autor. Talvez tenha sido Apolo, alguns dizem, mas esse autor ele não esteve entre os hebreus. Ele escreve para aqueles judeus que se espalharam pelo mundo depois da perseguição em Jerusalém, estavam enfrentando grande provação, ele não os viu face a face, mas ele ouviu sobre o testemunho de conversão deles, assim de vós, que tem produzido esses frutos, que a gente vê esses elementos, nós esperamos coisas melhores. Bem, um verdadeiro crente é uma pessoa que um dia reconheceu profundamente a sua pecaminosidade diante de Deus, se aproximou do Senhor, virou as costas para esse mundo, o rosto para Deus, clamou por misericórdia, foi salvo. E a respeito de pessoas assim, o autor diz, mas de vós esperamos coisas melhores. E o raciocínio do apóstolo Paulo é este aqui. De uma pessoa não salva, embora religiosa, embora esteja na igreja, tenha crescido na igreja, etc, 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 espera-se atitudes de não convertido. Não é isso? E de uma pessoa salva, você espera a atitude de uma pessoa salva. Mas de vós, irmãos salvos, esperamos coisas melhores. Uma pessoa não convertida, você não vê fruto de conversão. O pensamento desta pessoa está nesta vida somente, neste mundo somente. Ali há frieza espiritual, ali há dureza de coração, ali há orgulho, a pessoa não é admoestada, não há vida fluindo na alma, adoração, louvor, vida para o Senhor. Ir à casa de Deus é com uma obrigação difícil, horrível. Eu tenho que ir porque existe um Deus, e senão eu vou perder a bênção, se eu não for na igreja no domingo, segunda vai dar tudo errado. Esse é o não salvo, ele não possui vida na alma. Assim é uma pessoa fria, uma pessoa que não tem compaixão por almas, que não alcança pessoas com o Evangelho. Mas de vós que experimentastes a conversão, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Bem, o que são estas coisas que acompanham a conversão? Bem, eles eram convertidos verdadeiros. E o autor está dizendo que ele poderia ver neles, ouvir sobre eles, os sinais de uma verdadeira conversão. E o autor chama isso aqui de coisas melhores, no versículo de número 9. Por exemplo, havia neles sinais claros de que em determinado momento da vida, por causa da conversão, eles se tornaram pessoas melhores. O caráter dessa pessoa foi mudado. Eles receberam uma consciência viva quanto ao pecado, quanto à existência de Deus, quanto à eternidade, quanto à alma. E quando eles erravam, pecavam, eles se preocupavam com isso. Eles desejavam andar em retidão diante de Deus. Coisas melhores. Eles estavam preocupados em servir a Cristo, se tornaram pessoas mais gentis, pessoas mais fortes, maiores, assim por dizer, de caráter e de humildade. E quando ele vê esses sinais, ele diz, ali está a salvação, porque estas coisas acompanham a salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Bem, há muitas marcas da obra da graça na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa é salva, a maledicência vai embora. A fofoca vai embora. Já não são mais pessoas frias em relação aos demais. Há um amor, um desejo de estar junto, de ajudar, de se preocupar. A pessoa deixa de ser aquela pessoa isolada, só preocupada com coisas materiais, consigo mesmo, com o seu prazer, com o que ela vai ter, ganhar, o que quer que seja. Estas pessoas eram pessoas cuja vida tinha sido mudada, melhorada, e assim haviam claras evidências do fruto do Espírito sendo formado neles. Havia longanimidade, havia gentileza, gozo, paz, bondade. Estas coisas estavam formadas e assim eles poderiam saber que eles eram salvos. Coisas que acompanham a salvação. Muito interessante, não é? Porque há, na verdade, um número de coisas que vem junto com a salvação. Neste pacote, neste presente do perdão de pecados, vem um grande número de coisas que acompanham a salvação, porque nós precisamos dela. Que adianta ter os meus pecados perdoados e ser uma pessoa colérica? Com o perdão de pecados vem a transformação do caráter, coisas que acompanham a salvação. O que adianta dizer ser um crente, ser um cristão,
e ser uma pessoa suja, má, amarga, não combina, não é? Com perdão de pecados, vem a graça de Deus e a mudança do caráter. Que adianta ter o perdão de pecados e seguir pela vida temendo a morte e a eternidade? Com perdão de pecados vem a paz de Deus. Assim há coisas que acompanham a conversão e nós precisamos dela, no caráter, no relacionamento para com Deus e para com o próximo. Se uma pessoa se diz convertida, mas Cristo não é o Senhor da sua vida, então ela não pode ser salva, estar salva, porque Cristo não é apenas Salvador, Ele também é Senhor. E quando nós nos aproximamos dele para ter o perdão, a salvação, nós nos aproximamos também para nos entregar, para tê-lo como Senhor de nossas vidas. Assim, se alguém se diz salvo, mas não ama Cristo, não serve a Cristo, não conhece a vontade de Deus, guia a sua própria vida, como se pode dizer que essa pessoa nasceu de novo? Um salvo é também chamado um discípulo, um peregrino neste mundo, e estas são coisas que acompanham a salvação de uma pessoa. Ela tem compaixão por almas. Se essa pessoa não está envolvida em absolutamente nada para mostrar a compaixão de Cristo por outra alma, deve-se duvidar se houve uma obra do Espírito, porque uma pessoa salva, ela tem uma inclinação, ela deseja levar o Evangelho a outras pessoas, falar para os seus amigos, às vezes de uma maneira oportuna, não é exagerada, mas ele quer falar, quer levar o Evangelho. Isso é claro no início da conversão. Mas se a pessoa vive apenas para os seus projetos, sua carreira, resolver problemas nesse mundo consome o seu coração, sua mente dia após dia. Os seus sonhos e alegrias e prazeres estão aqui e nas coisas desta vida. Isso significa que o Espírito talvez não habite ali. Esse é um fruto da carne. Essas são evidências de uma pessoa ainda mundana. Esse Cristo, o reino de Cristo, e a igreja de Cristo, e o povo de Cristo vem em segundo, terceiro lugar. E se a igreja do Senhor, o lugar onde o povo de Deus se reúne, é apenas um acessório para a vida, eu ponho esse acessório porque eu estou precisando ir na igreja agora, essas próximas 3, 4 semanas eu não preciso, está tudo indo correndo bem, na finança, na família, eu não preciso da igreja de Deus, agora está mal, eu ponho um acessório, vou para a igreja receber uma bênção. Se é esse tipo de atitude, então nós podemos saber que não há evidência de conversão ali. E se junto com tudo isso há frieza espiritual, a pessoa não ora, nunca há conversas espirituais, nem prazer nas coisas de Deus, nem descobertas doutrinárias que o transformam, santificam, fortalecem, não se pode crer que houve genuína conversão, porque há um número de coisas no caráter e na vida que acompanham a conversão. Versículo de número 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então no versículo 11 ele diz: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim. O que ele está dizendo é isto: nós já vemos em vocês os frutos evidentes, claros, de que vocês nasceram de novo. Mas esta certeza pessoal de vocês pode ser afetada, atacada. E o nosso desejo, o meu desejo, diz o autor, é que vocês alcancem uma certeza completa. Que vocês não fiquem pela metade, mas que vocês alcancem uma certeza inteira, completa. De maneira que eles cresçam e se firmem e se preparem para a eternidade, sejam úteis no reino de Deus e no serviço do Senhor e vivam uma vida de gozo e alegria, porque se uma pessoa não tem certeza pessoal de sua salvação, como ela pode evangelizar alguém? Eu não posso dar a alguém o que eu não tenho. Eu não sei se eu vou falar, mas eu tenho minhas dúvidas, etc. A pessoa fica estagnada ali. Certeza completa de salvação nos torna grandes evangelistas. O amor fraternal flui. O serviço do Senhor também. Daí a necessidade de estarmos firmados em nossa certeza pessoal. E se você observa estas evidências, mais uma vez, estou sendo bem redundante aqui, que acompanham a salvação e tantas outras, então você pode estar certo que houve arrependimento, de modo que o crente, então, a partir daí, alcança uma certeza mais completa, conforme ele vê em sua vida estas coisas que acompanham a salvação. Assim, olha para a sua vida, eu olho para a minha vida, eu começo a olhar para a palavra de Deus e me perguntar, estas coisas que a Bíblia diz que acompanham a salvação, elas estão em mim? No versículo 10 ele diz: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes
aos santos e ainda os servis. Bem, aqui está um sinal a mais, ou uma coisa que acompanha a salvação. Primeiro nós vimos o caráter mudado, zelo pelo Senhor, vida na alma. E aqui está outra coisa, outro sinal de que está em nós, salvação irá aumentar. A obra e trabalho de amor. Bem, está no plural, no original. São várias obras. É um conjunto de obras realizada pelo povo de Deus, chamado aqui de obra de amor. E no versículo 11, ele segue falando sobre essas evidências. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado de que essas obras de amor, do versículo anterior. Que obras são essas? Bem, são aquelas obras lá de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para as obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. Abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto, a salvação, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo, novas criaturas, Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está dizendo é isto. Na eternidade passada, Deus preparou um número de boas obras para o povo de Deus exercitar. E se o crente está agora exercitando, vivendo estas boas obras, é um sinal de que há salvação nele. Ele não faz isso para ser salvo, porque a salvação é pela fé, não por obras. Mas Tiago nos diz, se não há qualquer obra em você, não há qualquer fruto nesta árvore, como pode dizer que há fé ali, que houve salvação? É isso que ele está dizendo. E aqui em Hebreus, ele chama estas obras, no versículo 10, de trabalho de amor, que para com seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos. Bem, esses homens e mulheres realizaram estas obras da seguinte maneira. Isto é uma evidência que acompanha a conversão deles. Tudo o que eles fizeram com uma esperança em vista. E essa esperança aqui se refere à eternidade. Bem, a palavra esperança, aqui em Hebreus, não é a melhor palavra a ser traduzida na língua portuguesa, porque em português, quando nós falamos sobre esperança, traz aquela ideia de que você se senta esperando. Você tem dúvida, né? Eu tenho esperança, pode ser, pode não ser, mas não é essa a ideia. Esperança na palavra de Deus é algo que você já está antecipando, você vê vindo em sua direção, você está esperando, e essa é a ideia. Não há um elemento de incerteza, é algo certo, ela vem a você. Ou seja, eles realizaram um número de obras e um trabalho de amor sob a luz de algo que eles esperavam, sob a luz da eternidade. Qual é a evidência, o sinal de conversão, o elemento que acompanha a conversão aqui? É este. A pessoa convertida, ela começa a pensar em termos eternos. E ela começa a tomar escolha, fazer suas escolhas e tomar suas decisões, tendo em vista aquele dia de entrar na presença do Senhor. E ela começa a medir as suas decisões baseado neste dia que está se aproximando. O seu trabalho feito no reino de Deus é um trabalho de amor, tendo em vista o reino de Deus. Ela escolhe onde morar, onde estudar, tendo em vista aquele grande dia. Oh, meus queridos irmãos, é tão triste quando um jovem chega a um momento da sua vida em que precisa escolher uma profissão, e é um crente em Jesus, e talvez haja sinais de conversão ali, mas você percebe que as grandes escolhas feitas nesse momento da vida são escolhas totalmente terrenas. Bom, eu vou fazer um vestibular ou um curso técnico, por quê? Porque esse curso me dá mais dinheiro, ou esse curso me dá um status sociais, e a eternidade. Não seria melhor escolher um curso onde você possa estar mais próximo de pessoas e falar de Cristo, do que escolher um curso que você fica atrás de uma tela, alguma coisa no escritório fechado dia e noite, e a vida passa e você nunca falou de Cristo? Às vezes nós não aprendemos estas coisas, não é? Há em nós o desejo, mas não o aprendizado. Mas o crente, ele deseja assim: vou comprar uma casa, graças a Deus, tenho condição, vou sair do aluguel, etc. Eu vou alugar uma casa, me casei. Onde eu vou morar? Eu vou morar naquele setor ali porque é mais verde, é próximo da represa. Eu vou para o interior porque o ar é melhor. E a igreja onde está? Você se pergunta de que maneira isso irá afetar o teu serviço ao Senhor, a tua comunhão com o povo de Deus? Então, quando nós aprendemos essas verdades, se nós somos salvos, isso irá nos afetar. E se nós não pensamos nisso antes e aprendemos agora, isso irá nos afetar. Há uma resposta. Eles fizeram estas obras de amor tendo em vista a eternidade, o seu sacrifício, o seu serviço, tudo o que eles fizeram tendo em vista a eternidade.
São obras que têm o céu em vista, o meu destino final. Bem, eu me pergunto o que eu estou fazendo. Evangelizando nas ruas, evangelizando crianças, testemunhando. Sim, eu estou fazendo todas estas coisas. Você está fazendo isso como um crente em Jesus nesta igreja. Mas eu espero que você esteja descendo a porta do metrô, lecionando as crianças, tendo em vista a eternidade. Eu estou aqui agora nesse trabalho para o Senhor. A vida é breve, ela está acabando. Eu estou envolvido nisso aqui, tendo em vista a eternidade. Estou alcançando almas, tendo em vista aquele grande dia quando todos os homens estarão diante de Deus. Eu estou fazendo isso em relação à eternidade, à minha vida com o Senhor. Essa deve ser a postura de um crente. Essas pessoas com quem eu convivo precisam conhecer o caminho de salvação. E assim o crente ele tem os seus olhos erguidos para a eternidade. E ele se exercita da seguinte maneira: eu vou para o trabalho e há tantas pessoas ali, mas eu quero ver através dessas pessoas, não como meros corpos vestidos de um terno, de uma camiseta, há uma alma ali. Eu preciso de alguma maneira afetar essa pessoa com a palavra e o meu testemunho. Eu estou na vizinhança ou no trabalho e há aquela pessoa difícil de lidar, e aquela outra pessoa difícil de lidar, mas ali há uma alma eterna, não é? E se eu for uma pessoa cheia de faísca e estupim curto, como é que eu vou falar de Cristo para essa pessoa? Ou seja, a minha atitude nos desafios tem em vista a eternidade. Queridos, não estou dizendo que se nós não fizermos tudo isso, nós não somos salvos. Mas há em nós um desejo, uma inclinação para isso, um esforço grande para isso. São coisas que acompanham a salvação. Todos nós precisamos de nossos motivos ajustados, de maneira que aquilo que nós fazemos no tempo que nos resta desse lado do céu tenha em vista a eternidade. Você toma essas coisas com seriedade? Suas decisões, as suas grandes escolhas? Deixa-me voltar àquele exemplo. São Paulo é uma cidade terrível. Eu não teria vindo para São Paulo se não fosse pela obra do Senhor. Não conhecia ninguém aqui, nem uma formiga na rua. Claro, meu desejo é estar num lugar tranquilo, verde, interior talvez, mas eu preciso pensar na igreja. Algumas pessoas saem da igreja local e mudam-se para a beira da represa, da cachoeira, e elas pensam consigo mesmo: bem, eles gostam da fumaça lá de São Paulo, eu já gosto do verde. Quem é que não gosta do verde no ar puro? Porque nós perseveramos em um lugar difícil às vezes, tendo em vista almas, a eternidade. A nossa vida é breve. As nossas escolhas devem ser tomadas nesse sentido. E assim, conforme nós seguimos tomando essas escolhas, nós estamos fazendo essas escolhas, nós estamos vivendo para o Senhor. Às vezes nós desejamos muito viver inteiramente para o Senhor, não é verdade? Nós pensamos: poxa, mas o trabalho me consome, o horário, isso. Eu não consigo viver inteiramente. Na nossa mente a ideia é: ou eu deixo tudo e sirvo ao Senhor, ou eu sirvo esta vida e faço o que eu tenho que fazer. Não é assim. Porque no cristianismo, a natureza, a vida e a graça andam juntas. Eu ponho o reino de Deus em primeiro lugar conforme eu estou fazendo as demais coisas. E se a cada dia você toma as suas escolhas baseadas na luz da eternidade, o retorno de Cristo, de que maneira isso irá afetar a igreja, o avanço do testemunho de Cristo, sabe o que você está fazendo em cada época da vida, no trabalho, na juventude, na solteirice, no casamento, na vida idosa? Você pode chegar ao final da vida, olhar para trás e dizer: eu vivi a minha vida para Deus inteiramente, porque cada período eu estou escolhendo, tomando decisões para o Senhor, no seu reino em primeiro lugar. É assim, queridos amigos, coisas que acompanham a salvação. Quão difícil é ver essas coisas em nossos dias, não é? Tem pessoas e evangélicos que vivem para o aqui, para o agora. E igrejas que são transformadas em um local de programações, entretenimento religioso. E as pessoas estão ali desfilando a sua moda, os seus carrões, isso e aquilo. Você percebe e olha para as pessoas e pergunta: será que elas estão vivendo à luz da eternidade, o retorno de Cristo? Coisas que acompanham a conversão. Então ele segue no versículo 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza de esperança. Completa certeza. Bem, se é uma certeza completa, será que nós podemos falar de uma certeza incompleta de salvação, parcial? Não, o texto não sugere isso. Não há níveis de segurança, a segurança é uma só. O que esse texto está ensinando é que a certeza de salvação é algo grandioso, é algo forte. É por isso que nos foi dada na conversão
E embora às vezes pareça escorregar dos nossos dedos nas dificuldades da vida, nós precisamos mantê-la viva, acesa, forte, completa até o final. E a ideia é esta: se você é um garçom e você está servindo uma mesa, e ali você colocou o suco, alguma coisa naquele copo, você está observando, a pessoa está bebendo, você vai lá, nunca deixa acabar, não é? Essa é uma das marcas de um bom garçom, nunca deixa chegar no final, você vai completando, completando. A ideia, perdoe, é simplória, mas é mais ou menos esta. Nossa certeza pessoal de conversão, de que eu nasci de novo, de que Ele me salvou, deve ser contínua ao longo de toda a jornada. Sem isso, queridos amigos, nós vamos tropeçar na obra de Deus, titubear, nossa vida vai ser uma gangorra, né? Um tobogã, altos e baixos, estou bem hoje, amanhã eu não estou. A minha certeza deve ser mantida, completa certeza de salvação. Por que ele fala sobre isso? Bem, o que é certeza? Certeza é uma persuasão, está persuadido, está certo de alguma coisa. Certeza não é necessariamente um sentimento, certeza de salvação. Se eu sou de Cristo, eu sinto, eu não sei, eu não sinto. Não, queridos amigos, não é meramente sentir, é saber. Claro, é um aspecto de sentimento, de sentir, de afeição, mas não para por aí. Esse aspecto chamado sentimento, ele pode vir, ele pode ir, fica mais fraco, fica mais forte, e às vezes você não está bem, ou às vezes você peca, e aquele sentimento de salvação pode evaporar, embora a salvação não. Assim, esta certeza pessoal deve ser mantida completa. De que maneira? Da seguinte maneira. Quando nós nascemos de novo em Cristo, a Bíblia diz que nós somos bebês na fé, novas criaturas, não é? O bebê nasceu, e o bebê chora, ele tem os seus reflexos, dor, frio, calor, falta da mãe. Ele manifesta, ele sente, mas ele não fala e não entende racionalmente. Ele sabe que ele está vivo pelo reflexo, mas não pela razão. Eu sei que eu estou vivo, eu fui gerado dessa maneira. Não. Quando nós nascemos de novo, na maioria das vezes, pela infância da fé, nós penduramos a nossa certeza de salvação demasiadamente no sentir. E nós estamos sentindo salvos, aquela grande paz que veio. Só que nós não podemos seguir a vida cristã só sentindo, porque logo virão dificuldades, e se eu não sentir, eu perdi a salvação, onde está a minha salvação? Assim, aquele bebê que nasceu de novo e sente que nasceu, porque Deus colocou sinais, vida fluindo, vida espiritual, ele precisa agora aprender. E o bebê começa a andar, começa a falar, começa a aprender, e de repente ele para em uma certa idade e diz: agora eu entendi, eu nasci assim, eu vim desse pai, dessa mãe, etc. Ele sabe, não é mais apenas sentir, ele agora sabe, não é verdade? E é isso que deve acontecer com o crente. Ele deve deixar de sentir que está salvo apenas e passar a saber que ele está salvo. Porque quando ele sabe, então ele tem uma certeza completa, uma certeza maior de sua salvação. Como eu sei que eu nasci de novo, eu vejo estas coisas que acompanham a minha salvação. Meu irmão, se você deixar a sua certeza pessoal de salvação pendurada nesse prego do sentimento, vai cair, você vai ter que pregar de novo, vai cair, pregar de novo. Não a salvação, mas a certeza pessoal. Assim, saber, ver as evidências, ver aquilo que acompanha a minha salvação, me traz grande firmeza, grande certeza, uma certeza completa que me permite seguir em frente. É sobre isso que ele está falando. E aqui ele fala sobre diligência, então, cuidado, diligência, no versículo de número 11. Completa certeza da esperança, o mesmo cuidado, pode-se ler diligência. Essa é a chave. Essa convicção que eu tenho profundamente em minha mente, essa certeza por causa dos frutos, ela deve ser mantida por uma diligência, por atos, por ações diligentes. E essa diligência firma, completa a minha certeza. Bem, nós precisamos mostrar a mesma diligência para uma certeza completa. Isso será necessário ao longo da vida. Nós não podemos deixar a vida espiritual no controle automático. E essa certeza, essa diligência para a certeza, para uma medida completa, acontece em um número de maneiras. E aqui está um deles. Diligência em manter-se próximo do Senhor. Em nossa adoração privada em casa, adorá-lo diariamente, agradecê-lo, louvá-lo. Você se recorda da bondade de Deus? Você se recorda dos pecados, dos antigos pecados purificados lá na conversão?
Conforme eu trago isso à minha mente, na presença do Senhor, isso me mantém desperto, consciente da minha salvação, que eu sou um filho de Deus, e mantém a minha certeza viva, inteira. Assim, nós devemos refletir também sobre o caráter de Cristo e o meu caráter. Eu devo me esforçar em santificação, orar por uma vida piedosa e me esforçar para isso. Eu devo consertar o meu comportamento para agradar a Deus, e conforme eu estou fazendo estas coisas para agradar a Deus, diligência, eu mantenho a minha certeza firme, não a minha salvação, mas a certeza pessoal de que eu nasci de novo. Por que é necessário estas coisas? Talvez vocês perguntem. Deus me salvou, por que isso varia às vezes em mim, embora a segurança não varie? Pela seguinte razão, nós precisamos estar sempre com o Senhor. A nossa velha natureza, ela nos levaria de volta ao mundo, ela nos arrastaria. E assim é necessário orar, embora Deus não precise das nossas orações, Ele pode fazer todas as coisas, nós precisamos orar para que Ele responda. Assim nós devemos orar. E a santificação não é um ato de Deus como um estalar de dedo em nossa vida e nós nos tornamos santos de repente, intactos em cima de um pedestal, não. A santificação envolve perseverança. E pela perseverança eu vejo que o Espírito está em mim, porque Ele me faz perseverar e assim Ele me preserva. Então você percebe como é a santificação? Envolve-se uma diligência. É como abrir um comércio, você sabe fazer o melhor bolo que existe na cidade, mas você não tem um capital para abrir a tua loja ali na avenida. E vem um investidor e faz uma parceria contigo, um sócio, ele põe o dinheiro, você põe a habilidade, certo? Mas quem é que vai abrir a porta lá de manhã, arrumar tudo, fazer o bolo? É ele ou você? É você. Assim é o Espírito de Deus na conversão. Ele habita em mim, Ele ativa a minha mente, Ele me torna mais sensível à proximidade do pecado, Ele inclina o meu coração em relação a amar a Deus e servi-lo. O que eu faço? Eu tiro o meu pé do pecado, eu não me assento na roda dos escarnecedores. É uma parceria, assim por dizer, entre o Espírito e o crente. Há uma diligência. E conforme eu estou agindo assim, eu observo que o Espírito está em mim. Às vezes, um crente vem e fala, pastor, eu tenho tido dúvidas sobre a minha conversão. E você sabe que aquela pessoa nasceu de novo, você vê as coisas que acompanham a conversão. E você se pergunta, bem, aonde é que essa pessoa está envolvida na obra do Senhor? Ele não evangeliza. Ele não sai com o povo de Deus durante a semana. E essa é a razão da falta de certeza. Por quê? Porque alcançar almas, estar envolvido na obra do Senhor, é uma das maneiras estabelecidas por Deus para aumentar minha certeza pessoal de salvação. Como? Porque quando eu vou para o metrô, para a porta dos pontos de ônibus, reúno as crianças, eu faço um esforço, ainda tremendo, ainda que tímido, não sabendo o que falar, eu vou, o Senhor me dá graça. Ele recorda as coisas que eu li na Bíblia ao longo da semana, as palavras vêm, os versículos vêm, e você começa a falar e testemunhar, e você pensa depois, não fui eu, foi o Senhor, eu não sou assim tão articulado. E sabe o que acontece? Você diz e sabe, é porque Ele habita em mim, é porque Ele me salvou, é porque Ele está em mim. Isso aumenta a tua certeza pessoal de salvação. Assim, santificação, certeza pessoal de salvação, envolve diligência. E é isso que ele está dizendo. Mas desejamos que cada um de vós que já tem estes elementos, mostre agora o mesmo cuidado, diligência, para a completa certeza da esperança até o fim. Mas há algo em particular nesse texto que deve ser feito com muita diligência para selar a nossa certeza. Eu não disse a salvação, lembre disso, certeza pessoal, selar em nossa mente, para nós mesmos, a nossa certeza de salvação. Há nessa passagem algo que acontece, que conecta, a certeza pessoal de salvação, essa esperança completa de salvação, com a nossa segurança de salvação, que é manter os meus olhos na eternidade, no futuro, final da nossa jornada, o retorno de Cristo, estar na presença dEle. É chamado aqui de completa esperança, como eu mencionei. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Essa completa esperança, ela é uma certeza, uma antecipação do céu, do meu destino eterno. É uma antecipação daquilo que está vindo em minha direção,
Está por vir, está chegando, estou me dirigindo a esse lugar. E assim eu começo a fazer todas as coisas, viver, escolher, tomar minhas decisões em vista disso. Como é que isso opera em mim, o agir assim nessa diligência? Da seguinte maneira, é como alguém que vai para uma outra cidade, vai viajar, vai de avião. 3 dias antes, parece que a tua mente passa a marcha e você começa a engrenar. Né? Vai para outro país, cadê o passaporte? Já tomei a vacina, cadê o certificado? Tenho que ver isso aqui, tenho dinheiro, tenho aquela bolsinha para colocar aqui escondido, que todo ladrão sabe que está lá, já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho... Se tua mente está engajada, onde é que eu vou dormir? Estou levando lençol, travesseiro, sua mente está engajada, o aeroporto, o horário é 2 horas antes, não é 1 hora antes não, esqueceu o passaporte, essa é a ideia. Quando nós estamos vivendo para o retorno de Cristo, a minha presença com Ele, a nossa mente começa a se engajar. É como alguém que vai se casar. Recentemente, um casal de nossa igreja celebrou suas bodas em casamento. Alguém está prestes a se casar. E se você já teve essa experiência, você sabe muito bem. A semana está chegando, o dia está chegando, sua mente está engajada. A roupa, o local, a reforma, a mudança, sua mente está nisso. Claro, você está indo para o trabalho, você está fazendo suas responsabilidades, mas a tua mente está engajada nisso. Essa é a ideia, querido. Você vai pagar as suas contas, tem que trabalhar, tua mente está engajada no reino de Deus, no céu. E você está trabalhando lá, fazendo alguma coisa, e vem a esperança da vida eterna. O horário, a culto de oração está chegando, eu vou fazer o meu melhor terminar para chegar no culto de oração. Quero evangelizar, quero vir para o Senhor, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. O Senhor está voltando. Por que eu vou gastar tanto dinheiro com uma coisa que eu poderia ter algo menor? O Senhor está voltando, eu estarei com Ele. Queridos amigos, deixe-me recordar aquela ilustração lá do nosso retiro. O Senhor voltar a este mundo é a consumação de tudo. Ele volta e é o ponto final da história. O final de todas as coisas é a ressurreição dos mortos, a destruição do mundo. É isso que ensina a Bíblia. E a nossa presença com Ele, corpos gloriosos, eternamente com o Senhor. Não é verdade? O Senhor retornar, isso irá ser assim. Agora, se eu morrer antes do Senhor retornar e subir, não é a mesma coisa para mim pessoalmente? Estar com o Senhor, um novo corpo, para trás a aflição, para trás o pecado, para trás o mundo? Assim, em um certo sentido, não estou dizendo que é, mas em um certo sentido, a minha morte, terminar os meus dias, é como um retorno de Cristo para mim pessoalmente. Porque eu vou estar com o Senhor. Se Ele voltar a este mundo, Ele voltará em breve, eu estiver aqui, consuma-se todas as coisas. Mas se eu subir para mim pessoalmente, no que se refere a mim como crente, é a mesma coisa. Agora deixa eu me fazer a seguinte pergunta. Quantos anos você acha que você vai viver ainda? Seja racional, seja sério. Você acha que vai viver mais 30 anos? Compare aí com teu avô, tua avó, não é? 80, 90. Você tem mais quantos anos? 40? Se uma pessoa, um anjo de Deus chegasse, Deus enviasse um anjo, não vai acontecer, apenas uma ilustração. Se Deus enviasse um anjo a você e te dissesse, meu querido, em 30 anos, o Rei da Glória entrará no tempo e no espaço novamente. Como isso afetaria a tua vida? Você começaria a se tornar tão diligente para esse dia do retorno, não é? Em 30 anos o Senhor vai voltar a este mundo. Isso afetaria a tua vida, não é? Totalmente, na verdade. Agora eu tenho certeza, o anjo disse, em 30 anos, e se ele dissesse em 15 anos? Eu tenho certeza, em 15 anos tudo se consome, o anjo disse. Agora pense com você, quantos anos você tem para viver? 30 anos a mais? Em 30 anos o Senhor Jesus retorna para você, assim por dizer. Como isso afeta a tua vida agora? Só 30 anos o Senhor Jesus retorna. Para mim, pessoalmente, no sentido de estar com Ele, não para esse mundo. Você está entendendo a ilustração? E se você tiver mais 10 anos de vida, o que seria saber que Jesus Cristo, Salvador, volta em 10 anos apenas? Você não perderia tempo, não é? Você continuaria com as suas responsabilidades necessárias, mas a tua vida seria engajada nesse retorno de Cristo. E se você tiver mais 1 ano de vida, como seria se Deus dissesse que dentro de 1 ano Cristo está voltando a este mundo? Como isso afetaria a tua vida? Pode ser que em 1 ano você esteja com o Senhor, Ele retorne para você. Você percebe? Faz sentido, não faz? Essa é a diligência. Eu preciso manter minha certeza de fé completa, tendo em vista o retorno de Cristo. E conforme eu estou agindo assim, maior é minha certeza, menos dúvidas.
consigo resistir ao diabo e suas tentações e vencer o pecado. Eu estou engajado, eu passei a marcha em direção ao céu. E é isso que ele está dizendo, querido amigo, nesse versículo tão belo. Nós desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança, daquilo que está vindo, Cristo, fim de todas as coisas, ficar assim, fazer assim, até o fim. Esta é a ideia. A pessoa vai se casar, está na mente dela, né? Toda semana, todo mês, nas bodas do Cordeiro, nosso estar com Ele para sempre. Como isso te afeta na segunda-feira? Será que a nossa certeza está tão diminuta, minguada, que a nossa vida é só para o aqui e para o agora? É isso que está em vista aqui, diligência ou cuidado, tendo em vista a eternidade, sempre esperando e antecipando o céu, sempre fazendo o que nós fazemos, escolhendo, tomando as grandes escolhas sob a luz do dia do retorno de Cristo. E isso mantém a nossa mente, a nossa convicção completa de salvação pessoal, mais do que qualquer outra coisa. E se quase nunca, todavia, nós pensamos nesse final da jornada, no céu, na eternidade, assim não se surpreenda se a nossa certeza pessoal, íntima, se empalidece, míngua. E quando nós começamos a ouvir de rumores de guerra, começamos a roer o dente, será que vai acontecer? Será que eu vou perder o trabalho e a economia? Porque nós não estamos pensando naquele dia. Assim, pensar sobre essa esperança, aquilo que está vindo em minha direção, completa a minha certeza pessoal. Bem, esse é um termo precioso. Mas o versículo 12, ele diz, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, esperando, herdaram as promessas. Não vos façais negligentes, letárgicos, descuidados, morosos. Por quê? Como eu posso me tornar assim na vida cristã? Porque eu não tenho uma estratégia. Eu não tenho uma estratégia para pensar sobre a glória, sobre o céu. Mas isso que nós devemos fazer continuamente. Todas as vezes, em tua leitura da Palavra de Deus, procure algo sobre o futuro eterno. É um daqueles elementos para retirar da Palavra de Deus, não é? Quando você vai ler um texto da Palavra de Deus, uma regra simples, básica, é essa. Pergunte-se nesse texto, o que é doutrina aqui? Ou o que é um dever aqui que eu preciso ser recordado, ou que eu não estou fazendo? Há algo sobre a pessoa de Cristo aqui? Então, algo sobre a eternidade que eu possa fechar, orar ao Senhor e seguir para o trabalho pensando na eternidade? Sempre que nós lemos a palavra de Deus, leia à luz da eternidade, são exortações à santificação, ao serviço, ao amor fraternal, tendo em vista que o Senhor está voltando. Diligência. Mas sejais imitadores daqueles que herdaram a promessa, esperando imitar aquelas pessoas que aplicaram fé e paciência diante das circunstâncias. Por quê? Porque eles manteram seus olhos no céu, na eternidade. Bem, existe algo, devo agora tocar naquele ponto, existe algo chamado pseudo-certeza de salvação. Aqui estão os elementos, os frutos, a diligência, aquele que está num crente, o movendo, que mostra que essa pessoa nasceu de novo. Mas existe algo chamado de pseudo-certeza de salvação. É uma pessoa que assume, imagina-se salvo, mas tal pessoa é bastante complacente, negligente sobre essa salvação que ela diz ter, que ele diz ter. É uma pessoa que pode dizer ou pensar assim, bem, eu estou tranquilo. Por quê? Porque um dia eu levantei a mão e fui na frente quando o pastor fez o apelo. Então eu estou tranquilo. Um dia eu me decidi por Jesus e por me juntar a esta igreja. Eu já fui batizado, portanto eu fui salvo. E eu me sinto tranquilo, eu sou um cristão e eu vou para o céu. Mas tal pessoa não está vivendo muito como um crente. E há coisas da velha natureza que o dirigem. E não há uma vida de oração, e não há amor por almas. Eu vou na igreja apenas uma vez no mês e olhe lá. Em termos gerais, eu tenho uma vida assim mais higienizada do que o mundano, mas não faço nada para o Senhor. Não digo nada pelo Senhor. Não há comunhão com Deus. Essa é uma ilusão, não é salvação. Não está lutando em santificação, nunca ansioso contra os seus pecados para vencê-los. Queridos amigos, arrependimento é algo que acontece em um momento da nossa vida,
mas segue acontecendo até o final. E se eu não estou diligente, se há pecados secretos que eu estou acariciando, e eu deixo ali, pecados não são encarados, rejeitados, confessados, como pode habitar o Espírito em mim? Nunca ansioso contra essas coisas, nunca pratica o autoexame, não está crescendo espiritualmente. O que conhece hoje é o mesmo que conhecia da palavra de Deus há 2, 3, 4 anos atrás. Não há avanço, não é uma pessoa mais gentil, mais ensinável, mais envolvida com o reino, sua vida é para aqui. Não há diligência, como pode haver conversão? E essa é uma pseudo-certeza, um senso de que tudo está bem. Eu estou salvo, eu estou tranquilo, pastor, eu estou certo que eu estou salvo. Por quê? É porque, olha, pastor, eu vivo tranquilo na minha mente, na minha alma, o diabo não me molesta. Eu não tenho dúvidas, eu estou tranquilo. O diabo não parece me molestar com dúvidas. Mas é claro que ele não vai te molestar, porque ele quer que você permaneça exatamente como você está, autoiludido. Porque quando uma pessoa é salva, Satanás ele começa a rugir de tal maneira que ele parece que ele se revela, não é? As coisas começam a ser piores, a tentação, as dificuldades, não é verdade? E esse é um sinal de que alguém foi salvo. Quando eu não sou salvo, a Bíblia diz que Satanás é um leão, não é? Rugindo, bramando, fazendo barulho. Mas para o não salvo, religioso, não convertido, ele anda na pontinha do pé, para não acordar. Mas na hora que a pessoa nasce de novo, ele se levanta para rugir. Você já viu isso? Eu vou orar hoje. E o telefone toca, eu não oro. Eu vou evangelizar hoje. Alguma coisa acontece, eu não vou. E eu não percebo que isso é maligno. E flechas de pensamentos horríveis passam na cabeça do nada. E as coisas estão ficando difíceis no trabalho, todo mundo me elogiava, e agora fecham a cara, não recebem promoção. O que está acontecendo? Isso é um sinal de que nós não pertencemos mais ao maligno. Mas a minha consciência está tranquila, não há luta pela santificação, nunca ansioso quanto aos meus pecados, a melhorar, etc, etc. Não há vida para o Senhor. Tudo está bem, tudo está tranquilo. Não há dúvidas. Não há crescimento na graça. Não há maior comunhão com o Senhor. Queridos amigos, marque isso, essa é uma falsa certeza. Mas verdadeira certeza, completa certeza, uma persuasão íntima, pessoal de salvação, está baseada em evidências. Houve uma obra de Deus na vida dessa pessoa. E essa obra continua hoje. Ela não ficou lá atrás. Não foi um momento emocional num culto e tudo continuou o mesmo. Não. Arrependimento aconteceu e continua ainda hoje. Lançar fora o mundo e aqueles CDs, aquelas músicas mundanas, aquelas roupas mundanas, não foi só lá na conversão, continua hoje. Me recordo quando tinha 16, 17 anos, na igreja, né, fazendo o meu melhor, meus pais sempre ali tentando proteger, né, do mundo. E por alguma razão eu fui para Florianópolis, em 96 mais ou menos, não era salvo ainda, e comprei uma camiseta. Tinha aquele cantor jamaicano segurando um cigarro assim, né? 16 anos, cordãozinho, aquela coisa. Pouco tempo depois, Deus me salvou. Uma das coisas que moveram fortemente dentro de mim foi lançar fora o mundo. Eu toquei fogo naquela camisa. Eu tinha uma pilha de CD pirateado, joguei fora. Quando uma pessoa nasce de novo, há uma compulsão por santificação, santificação. Esse é o maior sinal, esse é o choro do bebê ao nascer. Eu quero ser limpo porque meu Deus é santo, mas isso não fica lá atrás. Isso continua, segue em frente. Eu preciso falar de Cristo para essa minha mãe, ela não conhece o Salvador, mas isso continua. Para os meus amigos, para os meus colegas, isso continua. Queridos amigos, você pode ter isso. Há avanço no caráter, há santificação, você vive para Cristo. O céu, teu destino eterno, significa muito para você. Molda a tua escolha, as tuas decisões. Se você se engaja nisso, porque já há os frutos, então a tua certeza se torna completa dentro de você. E os próximos versículos irão apresentar o exemplo de Abraão, versículo 12 a 15. Não irei ler, mas pense sobre Abraão. Ele é colocado aqui como exemplo de uma vida marcada, caracterizada por essa certeza, essa perspectiva da eternidade, olhar nos céus. Ele saiu da sua esposa e filhos da cidade de Ur dos Caldeus, porque ele cria no que lhe foi comandado, vivendo para a eternidade. Lhe fora dada uma promessa que do seu descendente, o Salvador do mundo, viria, ele creu,
ele colocou seus olhos no céu. No capítulo 11, versículo 8 ao versículo 16, é dito sobre ele estas palavras: Abraão, pela fé também a mesma Sara, recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. E aqui a semente, no versículo 12, grande Israel e o Salvador viria. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, isto é, o Messias que viria, não foi na época deles. Mas, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Como assim eles confessaram? De que maneira Abraão confessou? Eu sou estrangeiro aqui, cananeus, perizeus? Não. Ele confessou pela maneira que ele vivia. Como? Ele vivia em tendas. E se você vive em tendas, você não vai ficar aqui nesse lugar. Logo você vai sair, não é? Quem vive de uma caravana não é permanente. É assim que ele confessou. E ele é colocado como exemplo. E é assim que nós devemos viver. E se nós vivemos assim, isso fortalece a nossa certeza. Esse mundo não é nosso lugar. Nós estamos passando por ele. É a minha vida caracterizada por isso. Querido, não estou dizendo que você não deve fazer o seu melhor no trabalho, prover o melhor para os seus filhos, mas isso é feito à luz da eternidade, da maneira certa. Certeza de Abraão estava baseada nesse olhar para o céu. A nossa atitude, postura, tem que estar firmada na eternidade. O que eu vou fazer amanhã, no próximo mês, onde eu posso estar, eu devo pensar sobre o retorno de Cristo, sobre o meu estar com Ele. Assim eu estou escolhendo a luz da eternidade. E essas coisas, em seu lugar devido, elas trazem grande certeza pessoal de salvação, porque elas enchem o nosso horizonte, não é? Agora, se o que enche o meu horizonte é me tornar uma grande pessoa, uma pessoa rica, se isso é o que me consome, como eu posso ter certeza pessoal, convicção pessoal completa de salvação? A eternidade. Você deve dizer sempre a si mesmo: eu sou um filho de Deus. O que eu estou fazendo nesse lugar? Você sai. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Por que eu estou me comportando assim? E você toma as rédeas das emoções, se controla. Você não diz assim mesmo às vezes: ô fulano, por que você está agindo assim de novo? Né? Às vezes você se fala consigo mesmo, né? Diga isso assim mesmo: eu sou um filho de Deus. Por que eu estou caindo em pedaços e tremendo, eu não sei como vai ser o amanhã, como será, estou envelhecendo. Eu sou uma filha de Deus. Perspectiva, certeza, somos filhos de Deus, filhas de Deus. Meu querido amigo, é tão maravilhoso pensar assim, que o crente, eu corro para a conclusão aqui agora, é a única pessoa que não precisa trabalhar para alcançar uma identidade. Na minha geração, anos 90, vestibular, faculdade, todo mundo queria uma profissão para ser alguém, um médico, não é ser, um doutor, um engenheiro, um isso, um aquilo. Porque se eu não chegar aqui, eu não sou um Zé Ninguém. Era assim que todo mundo pensava nos anos 90, nos anos 20, no século 20, do ano 2000. Mas veja, o crente, ele não pode ser levado por isso. Você está escolhendo uma profissão, uma área de estudo, você já tem uma identidade. A identidade é: você é um filho de Deus. Assim, o teu trabalho não é para te dar uma identidade neste mundo, um patamar. O teu trabalho é manutenção. A pessoa não salva, o mundano, ele vive para isso, para alcançar esta segurança pessoal. Eu sou um grande alfaiate, cheguei a um ponto de ser reconhecido, agora eu tenho identidade. O crente já tem a sua identidade. Ele é um salvo, ele é um filho de Deus. Seu trabalho nesse mundo não é para lhe dar uma identidade, seu trabalho é manutenção. Se ele pode estar nesse trabalho hoje, tempo depois naquele outro, é manutenção. Isso é viver para a eternidade. E se eu vivo assim, isso fortalece a minha certeza pessoal de salvação. Agora, essas palavras finais desse versículo 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis... Primeiro, coisa imutável, é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós os que pomos ou que corremos para colocar o nosso refúgio em reter a esperança que nos foi proposta, isto é, o céu que está diante de nós. Consolação. Essa é uma palavra muito poderosa na Bíblia. Você está com problemas hoje,
mergulhou em algumas dificuldades, a perplexidade, Satanás tenta você, levanta dúvida, levanta preocupação. Como você sabe, ele diz, como é que você sabe que você é um filho de Deus? Como é que você sabe, rapaz, que você é crente? Você pecou nesse pecado, ele fala, não é? Você se arrependeu e no dia seguinte você caiu no mesmo pecado. Como é que você não é filho de Deus, não? Ele é o acusador. Como você sabe que ele te ama, que ele te salvou, você não vê ele? Não é assim que ele diz? Como você sabe que ele é o teu Deus e você foi salvo? Bem, você tem uma promessa e um juramento de Deus. Que em Cristo, porque você um dia em arrependimento foi a Ele, entregando a sua vida, confessando o teu pecado, a tua alma está segura. O Calvário é suficiente, cobre todos os meus pecados. Tenhamos firme consolação, certeza completa de salvação. Tenhamos quem? Essa firme certeza. Nós, observe o versículo, os que pomos o nosso refúgio, a melhor tradução é tomamos refúgio. Nós que tomamos refúgio, que fugimos para o refúgio. Para qual refúgio nós fugimos quando nós somos salvos? Para Cristo. Esse é o nosso refúgio. Somos pessoas seguras em Cristo, porque nós corremos para Ele. Isso refere a cidades de refúgio, não é? Que a pessoa precisava fugir no Antigo Testamento. Quando você foi a Cristo em arrependimento, confessando, clamando, se entregando, você não disse assim, Senhor, eu venho a Ti para ter uma vida feliz nesse mundo, eu venho a Ti para que meus problemas diminuam, uma vida mais em paz neste mundo, próspera. Não. Você vai a Ele e você diz, eu venho a Ti para entregar a minha vida, para receber a Tua condução na vida. Você foi a Ele porque você percebeu em choque, em um determinado momento, que a ira de Deus estava sobre você, não é? Eu estou condenado. Você percebeu isso no momento, e o que você fez? Você correu para se refugiar em Cristo. Porque você fez isso, e Ele te salvou, você descobriu que era uma alma condenada por causa dos teus pecados, que você iria para o inferno por toda a eternidade, banido da presença de Deus, você se refugiou dessa ira, dessa punição em Cristo, bem, então você está seguro em Cristo. Você correu para Ele. E Ele que é a tua segurança, a destra de Deus, não muda. Embora a minha certeza neste mundo, enquanto peregrino, pode variar. Mas porque esta âncora está firme lá, eu estou seguro. Ela não pode ser rompida. Oh, querido amigo, você já ouviu aquela ilustração? Um diácono chegou ao pastor Spurgeon e disse, pastor, eu não tenho mais certeza de salvação, pastor. Estou passando por isso, por aquilo. E aquele pastor sabia muito bem que ele tinha aquelas coisas que acompanhavam a salvação e tinha visto aquele homem, ele era salvo. E ele deu a seguinte ilustração e perguntou àquele diácono, meu irmão Noé, quando ele estava na arca, ele se sentia seguro na arca, no meio daquele turbilhão? E o diácono diz, claro, of course, claro que sim. E ele pergunta, e o que é que o fazia seguro? Os seus sentimentos ou a arca? Porque nós estamos em Cristo, e a âncora da nossa certeza sobe ao céu, está pendurada nessa rocha que é Cristo. A nossa certeza não precisa variar. Seguros em Cristo, a nossa certeza em relação a isso deve ser completa. Para uma vida de frutos, para uma vida de alegria, sem temor, correr e perseverar a jornada que foi colocada diante de nós, viver à luz da eternidade, isso é viver na plenitude do Espírito. Experimentar as bênçãos da eternidade que começam aqui, comunhão com o Senhor, plena, ouvindo, obedecendo, em comunhão, andar com Ele. A eternidade começa aqui, querido. A salvação começa aqui. Comunhão com Deus, respostas de oração, ser útil no reino de Deus. Ouça essas palavras, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda que assim falamos, coisas que acompanham a salvação. Versículo 18, 19, esta segurança em Cristo, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, Santo dos Santos no céu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora na tua alma.
Esse barco na jornada da vida, ele está firme no céu. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso lembrar disso. Assim, você quer convicção mais do que sentimentos? Sentimentos vão e vêm sobre a salvação. Você quer certeza viva, ativa em tua mente e em teu coração. Então pense sobre o teu destino eterno. Estar com o Senhor em 10 anos? Em 1 ano? Em 20 anos? É tão pouco, não é? Escolhendo a luz da eternidade. Isso é para nós, queridos. Nos foi dado juntamente com a salvação. Será que nós pegamos o perdão de pecados e lançamos fora tudo mais que vem? Examine o teu coração à luz dessas verdades. E se você vê esses elementos que acompanham a salvação, então, faça-os crescer, louve a Deus, fortaleça no Senhor. Bem, eu pensei que nós deveríamos tocar novamente nesse tema. É tão importante, é tão necessário. Que o Senhor abençoe e aplique estas verdades à nossa alma. E no próximo domingo, Senhor permitindo, nós retornamos ao Evangelho de Mateus.